Meu nome é Vanessa, eu tô aqui no segundo episódio do podcast da Microlins. A gente resolveu iniciar esse podcast no mês das mães, onde a gente vai trazer dicas para as mães de como a gente acredita que a educação pode ser um divisor de águas extremamente importante para o desenvolvimento do seu filho. Então hoje a gente está aqui com a Valéria, né? A Valéria, ela é mãe do Alexandre. O Alexandre tem 14 anos, um aluno da gente muito querido. Quanto tempo faz que o Alexandre está com a gente? Uns 6 meses. Uns 6 meses. E me conta uma coisa, Valéria. Você trabalha? Eu trabalho. O que você faz? Sou psicóloga, trabalho numa clínica de hemodiálise. Me diga uma coisa, você tem sentido alguma diferença no Alexandre nesses últimos 6 meses? Porque eu sou suspeita para falar e eu vejo aqui dentro, mas eu não sei em casa como é, né? O Alexandre era muito... Assim, não tinha noção nenhuma do que era informática, né? Fica muito restrito em casa. E então, assim, ele começou a perceber uma forma de interação diferente, começou a ter outros interesses. Né? Ele começou a gostar de programação, começou a gostar de outras coisas que ele não tinha noção, não tinha contato, né? Então, assim, foi muito bom. Eu acho que ele tem mais força de vontade de fazer as coisas, porque ele não tinha iniciativa, né? Ele ficava dependendo de mim. Faz pra mim, eu mais independência. Eu não sei fazer, então... Foi por isso que eu resolvi matricular. É até uma pergunta que eu ia te fazer. Como você chegou até a gente? Conta pra mim. Ele ficava muito dependente de mim. Eu não sei digitar, eu não sei mexer no computador. Eles têm que começar, né? Porque é o que a gente precisa, é o futuro, né? Então ele começou, eu procurei, fiz uma pesquisa, encontrei a Microlins, gostei muito do acolhimento e ele gostou da escola. Então foi um divisório, vamos dizer, porque aí ele começou a se interessar, ele começou a buscar mais autonomia, coisas, ter um pouco mais de autonomia. Agora eu não ajudo mais, ele se vira. Ele já vai lá no computador, já faz o trabalho, já só manda para eu fazer a impressão, na realidade. E na parte socioemocional, como que você sente o Alexandre, assim, desde que ele chegou aqui? Ele é muito carismático, ele é muito bonzinho. Então, assim, ele ficou muito motivado com os professores, que ele adora. Ele é muito educado também. Ele é muito educado e, assim... Então, assim, com essa interação, ele começou a descobrir, assim, que outras pessoas também têm algumas identificações com ele. Uhum. E aí ele começou a explorar isso. Então, achei que foi muito bom. Ele começou a ficar mais motivado. Fez novos amigos. Ele não falta. O Alexandre não falta. É impressionante. Só quando precisa mesmo. Só quando tá doente. Ele tá doente, ele não gosta de faltar. A gente sabe. Assim, ele tem interesse. Mãe, o professor disse isso. Aí ele vai, ele busca. Então, assim, e ele não tem vergonha de perguntar as dúvidas dele, né? A gente percebe isso é muito importante. Ele é bem tranquilo nisso. Pergunta, ele não é tímido. E ele tem participado do programa de desenvolvimento profissional também, que é o PDP, né? Que a gente chama de Jovem em Ação. Sim. Tem aprendido muito. Até para o pessoal que está assistindo a gente, é importante contextualizar que a gente tem, então, o curso, né? Ele faz informática. Ele faz informática, o pacote Office, a digitação. Isso. E daí ele faz a informática e ele faz o PDP, que é o Programa de Desenvolvimento Profissional, que a gente acredita que a gente também precisa trabalhar o lado comportamental dos nossos alunos, né? E você, em casa, você tem sentido na escola, com relação a notas, alguma coisa? Você tem sentido alguma diferença? A gente tem trabalhado bastante questões assim no PDP. Ele tem sentido uma postura diferente, sabe? Até em casa, ele fala... Mãe, no currículo, numa entrevista, a gente tem que se portar assim, tem que ter essa postura, não pode, esse dia falou, não pode de bermuda, não pode, não pode. Então, ele tem absorvido. Galera, a gente tem que abrir a cabecinha deles, né? Eles ainda são jovens, 14 anos. Estão começando a conhecer o mundo, né? Exato. Então, a gente precisa também, não adianta só a gente trabalhar a parte técnica e esquecer desse lado que é tão importante. A gente sabe, existem pesquisas onde dizem que as pessoas elas são mais demitidas das empresas não pelas suas habilidades e sim pelo seu comportamento. Então, uma das coisas na Microlins que a gente presta muita atenção é tentar passar para os alunos também um pouco essa parte que a gente chama de parte comportamental, né? Muito importante. Como a gente desenvolver essa parte comportamental que vai fazer a diferença.
o network. A gente quer muito também que os alunos que estudam aqui na Microlins, eles se reconheçam no futuro como alunos da Microlins e possam, né? Olha, eu estou trabalhando em tal empresa, lá está precisando, me manda o seu currículo, ter esse tipo de interação entre eles é uma coisa que a gente também tem muita vontade que aconteça, e a gente já vê acontecendo com pessoas que já trabalharam, já estudaram aqui há algum tempo atrás, né? Ô Valéria, e você tem mais filhos? Eu tenho uma menina de 9. De 9. E assim, né, contando pro pessoal que tá em casa, quando ela vem aqui, eu digo pra ela, olha, ainda falta um tempinho pra você estudar aqui. Mas ela já me cobra. Ela já tá te cobrando, né? Olha, quando eu fizer 10, 11 anos, eu já posso, minha mãe. Ela já sabe ler e escrever, né? Sabe. É que a gente combinou, eu e ela, aos 10. Não deixa pros 11. Os 11, Mas assim, até pra quem tá em casa, se o aluno ele sabe ler e escrever, ele já tá apto a começar a fazer um curso de informática, um curso de programação ou qualquer coisa nesse sentido, porque a didática é dada para a idade deles, né? Ô Valéria, falando um pouco sobre o Alexandre, a gente percebe em sala de aula que ele não solicita muito a ajuda dos professores. A gente tem 2 professores em sala de aula prontos ali para auxiliar em qualquer dúvida que eles tenham, porque é uma metodologia interativa, né? Cada aluno vai no seu tempo. E a gente percebe que o Alexandre não solicita. E a gente sabe por quê, mas a gente queria que você contasse um pouquinho pra gente a história dele, que é uma história muito bonita. O Alexandre, ele tem autismo, né? Nível 1. A gente descobriu agora na adolescência. Então, assim, ele tem os hiperfocos, né? Sempre teve, mas a gente também não percebia muito por conta de outras características que não se enquadravam. Então eu penso que ele não solicita porque é uma coisa que ele gosta. Então ele absorve dentro daquilo, ele foca. E vai muito bem. E vai naquilo. Né? Se ele tem dúvida, ele até pergunta, mas assim, depois ele não fica chamando, né, questionando. E ele mesmo, ele vai no foco dele, ele consegue resolver. Porque em casa ele vai tentando descobrir, vai pesquisando, então ele vai encontrando as respostas que ele tem dúvida, que talvez ele não traga, mas é algo dele, né? É algo que ele sabe lidar dessa forma e para ele tem um resultado, né? E eu lembro quando você trouxe o Alexandre aqui para conhecer, e a gente soube que o Alexandre tinha esse grau de autismo, e a gente tem outras crianças também, né, que tem hiperfoco, que tem isso. Eu comentei, né, internamente aqui o quanto a gente sabia que ao longo do tempo isso ia ser muito importante para o Alexandre, o quanto que isso ia ajudar ele a desenvolver exatamente por causa da questão do hiperfoco que ele tem, né? E hoje ele faz a informática, né? Mas ele vai para programação, sim, Valéria. Por isso, porque ele gostou tanto, e ele vai se dar muito bem, que hoje ele fica e ele quer desmontar tudo, né? Só não desmonta o notebook, que eu não deixo. Mas ele fica ali tentando. E se ele desmontar, ele vai montar, viu? Porque ele vai saber. Tudo no seu tempo. Calma, né? Senão ele se empolga. Então ele fica assim, tentando entender, né? O hiperfoco é isso, ele vai até o fundo, até o fim daquilo, né? Então ele fica tentando descobrir como funciona até assim uma coisa, eu não sei como que é programação, um negócio de prompt, alguma coisa assim, que tem umas coisas que ele fala. Então assim, ele vai desde a peça e ele vai até naquelas memórias lá que ele vai falando, algumas coisas que eu não entendo muito, mas então assim, foi muito bom para ele, né? Além de preencher isso, traz um resultado. E eu acho que você como mãe, né, porque a gente que é mãe, a gente sabe tanto que a gente se preocupa com eles, a gente tá de engolir eles de novo, né, para falar e cuidar para que tudo dê certo, né. Mas eu também como mãe também tenho as minhas questões, né. Sim. Meu menino é um pouquinho mais velho que o seu, já nem é mais tão menino, né, já vai fazer 17. Mas a gente sabe as preocupações que a gente tem. E a gente, como escola, a Microlins, fica muito feliz de você dar pra gente essa oportunidade, porque a gente sabe do potencial do Alexandre, a gente sabe o potencial dos cursos que a gente tem aqui, que podem ajudar ele a ter um futuro brilhante, né? Com as questões que o Alexandre tem, que são particularidades dele. Sim. E ele vai poder, com as particularidades dele, se desenvolver e se tornar um excelente profissional dentro de uma profissão hoje tão importante como é a questão da programação. Então a gente fica muito feliz, viu, de ter vocês aqui com a gente. A gente espera tê-lo por muito tempo aqui com a gente, podendo
tá desenvolvendo ele em todas as frentes que a gente ainda tem, viu? Que bom. E eu fico feliz também pelo acolhimento, pela abertura, pela forma de vocês trabalharem isso com eles, né? Não só com o Alexandre, com todos, cada um com a sua particularidade, mas é a oportunidade que eles têm de estar ali se descobrindo, né? Exato. Descobrindo outras oportunidades, outros horizontes. E quanto antes, melhor, né? Porque às vezes você vai deixar para descobrir isso. Exato, que você consegue ajudar. Né, se abrindo para o mundo. Que a gente consegue ajudar os nossos filhos, não é verdade? Obrigada, viu, Valéria? É um prazer ter você aqui com a gente sempre, não só no podcast, como aqui na escola, viu? A gente fica muito feliz. Então é isso. A gente finaliza o nosso segundo episódio, né, com essa história linda do Alexandre e da Valéria. O Alexandre é um aluno tão querido pela gente, a Valéria é uma mãe tão presente na vida do filho dela. A gente se vê no próximo episódio. Beijo, tchau!